A paz do Senhor Jesus para a igreja. Que nessa manhã o Espírito Santo do Eterno, o Espírito da sabedoria, do temor, possa entrar na sua mente através da palavra. Porque não adianta você só ouvir, aprender psicologicamente, intelectualmente, mas você não ter temor. Se você aprende, você está sempre aprendendo, escuta o ano inteiro a palavra de Deus, e naturalmente, tudo que o ser humano, por natureza, ele ouve demais, ele aprende. O poder do aprendizado está na repetição, tanto da prática quanto daquilo que a gente escuta. Mas no tocante à palavra, ouvir sem praticar, você não está fazendo nada. E a prática, ela só vem com o espírito de temor. A gente só obedece o nosso pai e a nossa mãe, os conselhos que eles dão ou que deram, porque a gente respeita o nosso pai e a nossa mãe. A gente tem temor. E o que acontece é que temor significa respeito. Temor não é medo. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Ele não é monstro. Deus não vai destruir a gente. Nossa, pastor, não é Deus que destrói? Não. Não é Deus que te destrói. Não é Deus que te coloca no inferno. Quem faz isso são seus próprios pecados. Sua própria falta de temor. São as suas atitudes que destroem você e lhe lançam no inferno. Eu quero deixar claro uma coisa aqui nessa manhã. Que não são os seus pecados que levam você para o inferno. Nossa, pastor, não é meus pecados? Não, não é seu pecado. É a sua falta de arrependimento dos pecados que você comete. Cometer pecado, o ser humano na trajetória da vida dele vai cometer. Porque ele é falho, é humano. Mas há uma diferença de cometer. Alô? Há uma diferença. Eu não estou ouvindo, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Amém. Eu não estava ouvindo o meu retorno aqui. Então há uma diferença, irmãos, entre praticar o pecado e se arrepender. O arrependimento faz com que você não cometa mais aquele erro que você cometeu. E isso, o arrependimento só vem com o temor. Sem o temor, não existe arrependimento. E quem dá o temor é o Espírito Santo, quando ele encontra uma porta aberta no nosso coração. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler 8 e 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Amém? Enquanto você vai abrindo ainda o Deuteronômio, que está no início da Bíblia, Gênesis, Êxodos, Números e Deuteronômio, acredito que é isso. Não. Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, se eu não me engano, é o 5º livro da Bíblia.
Enquanto você vai abrindo aí, 8 e 18, eu quero falar para você sobre riqueza e pobreza. Só que eu vou falar sobre riqueza e pobreza em todos os aspectos da riqueza e da pobreza. Como assim, pastor? Em todos os aspectos? Eu vou falar não só no sentido financeiro, mas no sentido espiritual, psicológico, estrutural, familiar, na saúde, em todos os aspectos da vida. Existe a riqueza e a pobreza. Amém? Pastor, por que o senhor vai falar sobre riqueza e pobreza? Porque no livro de Malaquias 3:18, o profeta profetizando por ordem de Deus, ele declarou: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não serve. Jesus fala em Mateus, se eu não me engano, 7:24, que a gente conheceria os falsos profetas, que são os falsos adoradores, que são as falsas pessoas que professam o nome do Senhor, são as pessoas que canta, ora, prega, tem aparência de cristão, mas por dentro são lobos devoradores. E Jesus disse que a gente conheceria essas pessoas pelos seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. O que é isso? Pelas suas atitudes. Isso implica dizer que quando Malaquias disse que haveria uma diferença entre o justo e o ímpio, e que Jesus, mais na frente, quando desceu e profetizou em Mateus 7:24, que pelos frutos eu conheceria os falsos crentes, os falsos cristãos, os falsos seguidores de Jesus, os falsos discípulos, os falsos, porque se existe verdadeiro, existe o falso. O falso é uma cópia do verdadeiro. Se não existisse verdadeiro, também não existiria o falso. Não pode existir na face da terra só o falso sem haver o verdadeiro. E, consequentemente, se tem o verdadeiro, vai haver o falso. Então, Malaquias disse que há uma diferença. E Jesus disse que os frutos mostrariam essa diferença. E que frutos são esses, pastor? As atitudes. E essas diferenças eu posso denominar como sendo riqueza e pobreza. Por que, pastor, o senhor pode denominar que essa diferença que Jesus e Malaquias ensinam, o senhor vai denominar como riqueza e pobreza? Porque toda riqueza, em todos os aspectos da vida, ela vem do Pai das luzes, ela vem do céu. E toda pobreza, em todos os aspectos da vida, vem do inferno, do diabo, vem de planos satânicos. Então, se Malaquias disse que há uma diferença, e Jesus falou que os frutos me faz perceber essa diferença, Jesus veio e enfatizou isso. Então isso significa dizer que a diferença, ela está na riqueza e na pobreza. Mas em que aspecto, pastor? Só na finança? Não. Riqueza. Quando a gente fala de riqueza, a gente fala de educação. Porque uma pessoa educada, fina, recatada,
que tem equilíbrio psicológico, que sabe entrar e sair, essa pessoa é rica. Ela é rica de educação. Uma pessoa pobre de educação é uma pessoa que não tem equilíbrio, não tem postura, se mete aonde não é chamada, quer saber de tudo sem ser autorizado para saber de tudo, não tem princípio, não tem modos. Essa pessoa é pobre. Então, pobreza e riqueza se aplicam em vários aspectos. Vou mostrar outro aspecto. Quando a pessoa tem muita saúde, ela é idosa, mas tem saúde, anda, passeia, compra, vende, a mente funciona, não tem Alzheimer, lembra de tudo, lembra dos netos, lembra dos bisnetos, lembra dos negócios. É uma pessoa que come, se alimenta, não faz mal nada a ela tem saúde, ela acorda bem, vai dormir bem. Essa pessoa é rica. Mas em contrapartida, tem pessoas da mesma idade, vamos supor aqui uma pessoa de 60, 70 anos, que sente dor em tudo que é lugar do corpo. A mente já não memoriza mais nada, só vive cheio de doença, não tem mais capacidade cognitiva, não anda mais só, depende de filhos e netos para tantas coisas. Essa pessoa é pobre. Então há uma diferença, muita diferença. Então, o que eu quero abrir a sua mente nessa manhã pelo Espírito de Deus, eu sei que você está aí no jejum de Daniel, e todo jejum ele serve para mortificar a carne, mas o jejum também abre porta para a santificação e faz com que você se aproxime mais de Deus, que o Espírito de Deus tenha mais acesso dentro de você, porque o jejum quebranta você, ou deveria quebrantar. Se você está jejuando e você sai da igreja e não tem temor, você não tem arrependimento, então você não está jejuando, você está passando fome. E isso você pode fazer em casa, aonde você quiser. Mas o verdadeiro jejum é uma humilhação diante de Deus, é o reconhecimento do homem de que o homem precisa da santificação para chegar perante o Altíssimo Eterno. E quando o homem entende essa essência, vem o arrependimento, vem o temor, e isso faz com que ele se santifique, porque ele já se arrepende e ele se aproxima mais de Deus. E quando ele se aproxima de Deus, Deus começa a se revelar para ele, dar projetos, dar ideia, dar saúde, mudar toda a situação. Então o jejum é para isso. Então você está jejuando aí nessa manhã, e toda pessoa que jejuma é como se ela estivesse fazendo um sacrifício a Deus, um sacrifício do próprio corpo, já que você não precisa mais matar um boi, nem um cordeiro para falar com Deus. Você só precisa se santificar. Então, quando o homem sacrifica a Deus, Deus fala com o homem e traz à mente do homem projetos e ideias que nunca existiram na face da terra. E quando o homem recebe tais conhecimentos que vêm do alto, que Deus dá toda estratégia para ele fazer na terra, ele se torna uma pessoa célebre, importante, conhecida e que muda a história do curso do mundo. Porque sempre foi assim. Quem foi que deu o projeto, a ideia na mente de Noé de construir o navio que Noé construiu quando não existia nem chuva na terra? Não existia, Noé não sabia nem o que era água, ou melhor, chuva, não sabia nem o que era barco. Mas o primeiro barco da face da terra foi construído por Noé. Quem deu esse projeto? Deus. Então tudo que vem da mente de Deus e que ele passa para aqueles que têm essa diferença, que tem a riqueza, que desenvolve a riqueza,
que recebe essa riqueza de Deus, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, ele cria coisas que marcam a história do mundo. Por exemplo, o telefone foi criado por Graham Bell, os televisores, o som, a imagem foram criados, a eletricidade foram criados por Thomas Edison. Então as maiores criações do mundo, ela não vem de Satanás, irmão. Satanás não cria nada. Satanás só copia o que Deus dá para os seus filhos. É mentiroso. Então, eu quero falar sobre riqueza e pobreza. Porque o reino de Deus não é um reino de miséria e nem de pobreza. O reino de Deus é um reino de riqueza, um reino de prosperidade, um reino de abundância. Sempre foi assim. E nós vamos aprender agora. Se você abriu sua Bíblia aí, em Deuteronômio 8 e 18, nós vamos ler agora o que está escrito e diz assim: mas lembre-se, isso aqui é Deus falando para o povo que ele tirou do Egito. Mas lembre-se do Senhor. Esse Senhor aqui é com letra maiúscula, irmão. Então está se referindo ao único Senhor, o único Deus, o eterno, o clemente, o misericordioso, o soberano dos soberanos. Está se referindo ao Altíssimo. Mas lembrem-se do Senhor. Por que está escrito aqui, mas lembre-se do Senhor? A palavra lembrar, ela significa que quando alguém está mandando eu lembrar, é porque eu posso esquecer. E para não esquecer, alguém está me fazendo lembrar. Então Deus está dizendo aqui através de Moisés que não é para eu esquecer do Senhor, como muitos têm feito. Mas pastor, como é que eu esqueço do Senhor? Você esquece, eu vou te provar daqui a pouco que você esquece, como você esquece dele. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus. Quem é o meu Deus? Porque às vezes, irmão, o Deus da pessoa é o dinheiro dela, é a capacidade que ela acha que tem, é o diploma que ela acha que tem. O Deus dela é o pai dela, porque o pai dela é juiz, é promotor, então ela se confia no pai. A mãe é médica, o pai é milionário. Então, o Deus de muitas pessoas, na maioria das vezes, não é o único Deus. Então, Moisés está dizendo aqui: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá, presta atenção, irmão, é Ele, o único Deus, quem dá a vocês a capacidade. O que é capacidade, pastor? Habilidade. Capacidade é um conhecimento, uma habilidade, uma condição, um poder de produzir riqueza. Ó, o que é que a Bíblia está dizendo? É Deus quem dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Pronto, é só esse versículo que eu quero ler. Quem é que dá a capacidade de produzir riqueza? O Altíssimo. Mas aqui não está escrito que eu me lembre de Deus, porque é Deus que me dá a capacidade de ser pobre, de viver na pobreza. Porque tem umas pessoas, irmãos, que pregam a palavra de Deus de uma forma equivocada. Ela está pobre, não tem nada, aí ela diz: posso tudo naquele que me fortalece. Mas a força de Deus não foi para você viver na pobreza. Você pode até passar por um período de dificuldade, porque a própria Bíblia diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ora, as águas representam uma tribulação, um momento de angústia, às vezes até uma perda financeira,
porque a gente vai fazer algum negócio e não deu certo, a gente não vigiou, mesmo sendo de Deus e não deu certo, que às vezes não é porque Deus está com a gente que a gente não pode ter prejuízo. Por quê? Porque nem sempre a gente escuta a voz de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Então, mesmo sendo de Deus, às vezes a gente faz alguma coisa do nosso jeito e vem prejuízo. Mas quando vem, Deus sabe que a gente é dele e ele passa com a gente, porque ele passa do lado do justo. Quando entrares pelas águas, eu estarei convosco. Quando entrares pelos rios, eles não te submergirão. Quando entrares no fogo, a chama não arderá em você. Porque ele está garantindo que ele está ali conosco. Agora eu te pergunto, se é ele quem dá a capacidade de produzir riqueza e não pobreza, e ele garante que está comigo em todos os momentos da minha vida, ele é a fonte de toda a riqueza, então isso significa dizer que em nenhum momento da minha vida eu vou viver na pobreza, na miséria, sem ter nada. Por quê? Porque isso não tem lógica, é simplesmente ilógico. Como é que o Deus da prosperidade, o Deus que cria tudo, cria até o que não existe, para abençoar o seu povo, como é que esse Deus está comigo e eu agora estou passando por uma tribulação e aí eu perco tudo, fico na miséria, na pobreza, e esse Deus ainda continua comigo dizendo assim: não, você não tem nada, mas eu estou com você. Não é assim, irmão. Não é isso que a Bíblia ensina. Ah, pastor, mas Jó, a Bíblia não diz que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, e Jó era justo, íntegro, temente, se desviava do mal? Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. A própria Bíblia fala no livro de Jó que Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Então como é que pode Deus andar lado a lado com uma pessoa que não conhece ela de verdade, quando o próprio Jesus declarou nas Escrituras Sagradas: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Ou seja, Deus de fato está do meu lado quando eu o conheço. Porque quando Moisés está falando aqui para o povo, Deus está falando através de Moisés, e Moisés está mostrando para o povo que esse Deus que produz a riqueza, ele se apresentou para o povo de Israel, quando ele mandou 10 pragas, quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele mandou maná no deserto, a água da rocha, codorniz. Então esse Deus, ele já não é desconhecido aqui, ele é muito conhecido. O povo conhece de fato a Deus. Não é diferente de Jó, que conhecia de ouvir falar. Aqui o povo de Israel não conhece Deus de ouvir falar, o povo conhece Deus de andar com Deus, porque foi Deus que mandou as pragas lá no Egito e protegeu o povo de Israel. De todas as pragas do Egito, nenhuma atingiu a comunidade de Israel. Foi o próprio Deus que abriu o mar e entrou com eles no meio do mar e protegeu eles no meio do mar e fez o mar engolir o exército de Faraó. Foi o próprio Deus que fez o maná descer. Foi o próprio Deus que fez água sair da rocha. Então, irmãos, esse Deus não é desconhecido para Israel, ele já é conhecido. Israel conhece todos os feitos e milagres, Israel conhece o próprio Deus. Quando Deus descia no monte para falar com Moisés, no Monte Sinai, todo mundo ouvia o monte fumegar, o rosto de Moisés resplandecer, as tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Então Deus não é desconhecido do povo de Israel. Então, mas para Jó não sabia quem era Deus. É bem diferente, né? É muito diferente. O problema é que os pastores que pregam essa palavra sobre Jó, eles não conhecem as Escrituras Sagradas e não entendem, não sabem fazer a devida interpretação do texto. E aí a pessoa diz: não, mas Jó era íntegro, justo e fiel. Tá, mas a quem? Como é que eu sou fiel àquilo que eu não conheço? Então Jó, ele tinha uma ideia de fidelidade. Ah, pastor, mas por que é que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó?
Porque Deus queria mostrar para Satanás que quando ele escolhe uma pessoa, o diabo não pode tocar naquela pessoa, porque é ele quem sustenta aquela pessoa. Então observe que no texto de Jó, o diabo tirou a riqueza, Jó continuou fiel. Quem foi que deu essa fidelidade a Jó? Jó não zombou de Deus. O próprio Deus estava por trás ali, trabalhando na mente de Jó e fazendo com que Jó não duvidasse do poder de Deus e nem da grandeza de Deus. O diabo tocou, matou os filhos de Jó, tocou na sua pele, e Jó fiel. O diabo usou a boca da própria mulher e Deus sustentando Jó. Quando Deus usou, porque Deus usou a fraqueza de Jó para mostrar para Satanás que até mesmo na nossa fraqueza, Deus destrói Satanás. Então Deus usou toda a fraqueza física de Jó para mostrar para Satanás que quando Deus escolhe uma pessoa, ninguém toca nela. Quando Satanás viu que não tinha jeito mesmo de destruir a mente de Jó, porque a fidelidade do ser humano, irmão, não deve estar nos filhos, na riqueza, na saúde, não. A sua mentalidade tem que estar como está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Você não deve buscar primeiro a sua saúde. Você não deve buscar primeiro dinheiro para comer, vida boa para os seus filhos, comprar roupa, comprar sapato. Não, irmão. Você deve buscar primeiro o reino, porque é dentro do reino que está tudo isso que você precisa. Quando você busca primeiro a Deus, aí Deus, ele acrescenta tudo que você quer. Mas as pessoas não têm nada na vida, por quê? Porque elas fazem o contrário. Elas buscam tudo na vida, menos Deus. Deus é o último. Então, irmão, o que é que Deus fez? Quando o diabo deixou Jó, Deus apareceu para Jó, se apresentou para Jó como ele se apresentou para o povo de Israel. Jó, agora arrependido, abriu a boca e disse: eu só te conhecia de ouvir falar, me arrependo no pó e na cinza. Quando Deus se apresentou, que ele se arrependeu, Deus deu o que a ele? O dobro, porque nunca Deus vai se apresentar para uma pessoa para ela continuar na miséria. Nunca Deus vai se apresentar para uma pessoa de verdade e ela vai viver na desgraça, na pobreza, na confusão, na mentira, no engano. Jamais uma pessoa a quem Deus se apresenta para ela, o caráter dela muda para sempre. Foi assim com Jacó. Jacó era Jacó até o Altíssimo se apresentar para ele. Quando o Altíssimo se apresentou para ele, que ele agarrou no Altíssimo ali. Porque, pastor, mas a Bíblia não diz que foi um anjo que ele lutou com um anjo. Isso é um erro de interpretação, irmão. Por quê, pastor? Porque anjo não tem misericórdia. Anjo, a mente do anjo, ela é programada só para fazer o que Deus manda. Se Jacó tivesse agarrado no anjo, o anjo ficasse dizendo: me solta, me solta, me solta, e Jacó não soltasse, Jacó já estava morto há muito tempo, irmão. Porque anjo não tem misericórdia. Quem permitiu Jacó agarrar naquele ser espiritual foi o próprio Altíssimo, foi o próprio Filho do Altíssimo, que descia na teofania. A teofania significa a presença de Deus de forma sobrenatural. Quando Jesus desceu à terra, já não era de forma sobrenatural, já era de forma humana. Então, ali quem segurou, quem lutou com Jacó, quem permitiu que Jacó agarrasse nele, porque foi uma permissão, foi o próprio Filho do Altíssimo. Por quê? Porque jamais um anjo ia ficar o tempo todo, a noite inteira, com um ser humano: me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Não, isso não tem fundamento, irmão. Para você ter uma ideia, um anjo só que Deus mandou matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Como é que Jacó ia segurar um anjo, irmão? Não tem cabimento. Você precisa entender a palavra de Deus para você entender a verdadeira interpretação. Mas ali foi o Filho do Altíssimo, o verdadeiro representante do céu, que era o Filho do Altíssimo. Ele ali estava na teofania, ele desceu como ser espiritual e permitiu que Jacó
encontrasse ele, prendesse ele ali, agarrasse ele, para que ele tivesse misericórdia de Jacó e mudasse a vida de Jacó, como ele mudou. Ele disse: qual é teu nome? Meu nome é Jacó, que significa aquele que agarra, porque Jacó não tem nada a ver com enganador. Isso é conversa de conhecimento falso gospel. Esse negócio de dizer que Jacó é enganador, Deus não tem parte com enganador, irmão. Deus jamais mudaria o nome de um enganador. Deus não tem negócio com enganador. Jacó era um filho da promessa. Jacó veio prometido pela própria boca de Deus. Então as pessoas não entendem a palavra de Deus e ficam inventando história de carochinha. Jacó era um servo de Deus, escolhido por Deus, protegido por Deus, que saiu da casa dos seus pais e andou num deserto perigoso e não aconteceu nada. Estava voltando agora e Deus quem guardou ele. Deus não guarda enganador, irmão. Você precisa entender os princípios de Deus. Então quando ele disse: como é teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó, que significa aquele que agarra. É por isso que eu estou agarrado aqui no Senhor e não quero perder essa oportunidade. Aí o filho do Altíssimo olhou para ele e disse assim: não se preocupe não, agora você não precisa mais agarrar nada. Agora seu nome vai ser Israel, que significa príncipe de Deus, aquele a quem as bênçãos correm atrás dele. Então, irmão, jamais uma pessoa que tem um encontro com Deus, que conhece a Deus, ela vai ficar do mesmo jeito. Quando você vê uma pessoa, tá certo, que professa o nome de Jesus, anda com a Bíblia, diz que prega a palavra, diz que tem Deus, ela não respeitar a hierarquia, ela não respeitar o tempo da chamada dela, ela não respeitar os irmãos, viver de briga, confusão, não segue a palavra, não respeita pastor, essa pessoa tem o espírito do inferno inteiro, menos o espírito de Deus. Porque se Deus entrar em você, é porque Deus agora está se manifestando a você, está fazendo você conhecer Ele. E uma vez que o ser humano conhece a Deus, nunca mais a vida dele volta a ser do mesmo jeito. A igreja está me ouvindo? Está me entendendo? Então qual é o caráter de uma pessoa que Deus teve um encontro com ela? Qual é o caráter? O caráter de uma pessoa que Deus teve um encontro com ela, ela não mente mais, ela não tem mais olhar impudente, satânico, olhar adúltero, ela não tem uma boca maligna que fala mal de tudo e de todo mundo, ela deixa de ser preguiçosa para ser trabalhadora, ela começa a criar projetos e ideias. Se ela é uma empregada, ela se sobressai acima de todos os empregados daquela empresa, porque Deus está nela. Não pode ela ficar por baixo, não pode ela ter o espírito da pobreza. Se ela é patroa, os negócios dela crescem, porque não falta cliente mesmo na crise, porque quem é que está com ela? O Deus que faz você produzir riqueza. Ou seja, a casa dela é abençoada, os filhos são abençoados, porque é uma promessa de Deus, é o próprio Deus que está nela, irmão, é o Criador de todas as coisas. Então é impossível uma pessoa conhecer a Deus e ela continuar na mesma vidinha, medíocre, mentindo, enganando, traindo, fofocando, sem temor a Deus, não tem princípio, não tem projeto de vida, não, a vida passa, ela não cria nada, não faz nada, não, irmão, essa pessoa tem tudo, menos Deus. Porque se Deus estiver na pessoa, de Gênesis Apocalipse, todos aqueles a quem Deus se manifestou, fez proezas. Todos os que conheceram a Deus fizeram obras maravilhosas e grandiosas, fizeram coisas grandes, eram pessoas de sucesso, bem-sucedido. Então, voltando para o texto, que eu ainda tenho aqui alguns minutos, no versículo 18 diz assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Observe que Moisés está mandando lembrar primeiro de Deus. Sabe o que é que Moisés está dizendo? O primeiro pensamento que deve vir na sua mente ao você acordar é: Deus, eu te amo, obrigado por estar respirando, obrigado por acordar, Senhor, porque Tu que me dá o oxigênio, obrigado por meus olhos
poder enxergar o mundo, Senhor. Obrigado porque minhas mãos estão movimentando, meus pés estão respeitando o comando que a minha mente dá para eles. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso de muleta. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela cama que eu durmo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pessoa grata. Porque a ingratidão é a porta de entrada da miséria. Quando você não agradece o que tem, Deus nunca vai te dar aquilo que você não tem. Porque você é ingrato. Agora lembre-se que agradecer não significa se conformar. Não confunda você agradecer a Deus pelo que você tem hoje com se conformar com o pouco que você tem hoje. Por quê, pastor? Porque eu vou falar uma coisa para você. Deus, na sua soberania, nunca escolheu nenhum ser humano ou um povo para que esse povo vivesse debaixo do chicote da miséria e da pobreza. Não, irmão, isso é mentira do diabo, é mentira de Satanás. O crente, ele deveria ser a melhor raça da face da terra. O crente deveria ser a raça modelo, o povo modelo. Por quê? Porque se você parar para observar, quando um ator famoso lança uma moda, aparece com uma atriz, aparece com um penteado, um brinco, uma pintura nas unhas, uma roupa bonita, até as mulheres crentes e os homens crentes querem usar. Quando um ator compra um carro bonito, muitos crentes compram aquele mesmo carro, porque os atores estão sendo modelo para o povo de Deus e para o povo da terra. Os atores, os famosos, os poderosos, tudo que eles usam, o povo quer usar. Porque você veja, tem marcas aí de roupa, como bolsa da Prada. Uma bolsa da Prada custa 50 mil reais. Você não compra um sapato da Carmen Stephen original por menos de 5 mil reais. Então quem é que usa essas marcas? São pessoas que têm dinheiro. E então os crentes que até ganham dinheirinho estão modelando esse povo. Mas Deus, quando chamou o seu povo, Deus não disse que a gente ia imitar o mundo, ia andar no modelo do mundo e usar o que o mundo usa. Deus disse que nós era quem iríamos ditar a regra da moda, do estilo de vida, os princípios. Por quê? Porque nós era quem era para ser os cabeças. A gente era quem era para ter as maiores empresas, os maiores negócios. A gente era quem era para ditar a regra do mundo. Por quê? Porque Jesus não deixou o mundo na mão da religião. Jesus deixou o mundo na mão da sua igreja. Deus deixou o mundo na mão do seu povo que ele escolheu. Lá no início, quando Deus disse a Adão e a Eva: crescei e multiplicai, Deus estava dizendo: eu estou entregando o mundo, a administração do mundo nas vossas mãos. O que vocês ditarem como regra é que o mundo vai ter. Mas aí as pessoas se afastaram de Deus. E por isso que hoje a gente não é modelo, pelo contrário, a gente é motivo de chacota. Por quê? Porque tem um monte de pastor aí escandalizando, um monte de igreja escandalizando, um monte de crente adulterando, prostituindo, mentindo. Então a gente já não é mais modelo. O nome crente em Jesus já não é mais modelo. Por quê? Porque virou motivo de chacota, porque Satanás conseguiu entrar na mente dos fracos, daqueles que se dizem pastor e não são, dos falsos profetas, e fabricou um exército de crente meia boca, um bando de crentes sem futuro. Porque quando você tem um pastor que não ensina a verdade para você, você aprende de forma errada. Então você vai ser um crente que é crente de forma errada, achando que é certo, porque seu pastor ensinou. Então quem foi que fez essa geração de crentes idiotas? Quem foi que fez essa geração de crentes adúlteros? Quem foi que fez essa geração de crentes promíscuos? De crentes que não amam a Deus, não abrem a mão para a obra de Deus, não são dizimistas, são rebeldes? Quem foi que fez? Foram os que ensinaram nas últimas gerações. Porque é de pequeno que se faz o grande. O seu filho, o que é que ele aprendeu com você dentro da sua casa? Seu filho via você mentir? Seu filho via você trair? Então ele aprendeu isso. Então se ele aprendeu isso, ele vai levar isso para a vida dele. Se você e seu filho estavam dentro de uma igreja que o pastor só tinha teoria e nem ensinava direito, então
que crente é você? Como é que você conhece a Deus dessa forma? Por isso que a gente está vendo hoje uma geração de crentes malignos, porque hoje, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existe hoje motel evangélico, boate evangélica, botequim evangélico, eles estão criando tudo gospel, irmão. Hoje é dança dentro da igreja, existe forró dentro da igreja, festa country dentro da igreja. Aqui no Pará tem igreja que faz até o Jesus Folia, que é para sair no carnaval. Meu irmão, isso é uma pouca vergonha. Isso é uma geração de crentes malignos, sem futuro, sem base, crentes idiotas que não conhecem o Senhor. Porque quando Daniel chegou lá na Babilônia, Daniel não imitou a Babilônia. Deus não permitiu que Daniel imitasse a Babilônia para manter ele dentro da Babilônia. Pelo contrário, foi a Babilônia que teve que se prostrar diante dos costumes de Daniel. Foi a Babilônia que teve que respeitar os costumes de vida, a fé e ao temor de Daniel a Deus. Daniel até sofreu no começo, mas a perseverança e o temor no Altíssimo fez com que toda a Mesopotâmia servisse ao Deus de Daniel. Porque quando Daniel entrou na cova do leão, que saiu vivo, o que foi que o rei declarou? Ele decretou, criou uma lei, ele disse: quem não adorar o Deus de Daniel é quem vai agora para a cova do leão. Então quem foi que criou a moda lá? Daniel não seguiu a moda da Babilônia, foi a Babilônia que seguiu a moda de Daniel. Então nós, os cristãos, era para ditar a regra. Você deve ser padrão no seu trabalho. Se você é advogado, você deve ser modelo para os advogados. Se você é empresário, você deve ser modelo para os empresários. Se você é um simples empregado, você deve ser modelo para os outros empregados e para o seu patrão. Se você mora numa rua, você deve ser o melhor morador daquela rua. As pessoas devem ver o modelo de vida que você tem e glorificar a Deus pelas suas atitudes, porque é Deus que lhe dá a condição de você produzir riqueza. E o que é riqueza? Tudo que é bom, irmão. Deus deseja para você tudo que é bom. Deus quer que seu filho coma o melhor dessa terra, porque Ele disse: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor. Você não vai comer o pior não, irmão. Tem gente aí vivendo do pior e dizendo: não, Deus está comigo. Como que Deus está contigo? Se o Deus da prosperidade estivesse contigo, a tua vida era outra. Como é que um mentiroso tem a cara de pau de abrir a boca e dizer: eu sou de Deus? Tu é do demônio, porque quem mente é filho de Satanás. O teu pai é o diabo. Como é que um adúltero pode abrir a boca e dizer que ele é de Deus? Por acaso Deus é adúltero? Por acaso Deus aprova adultério no céu, no reino do céu? Como é que uma pessoa que engana o seu irmão, porque tem a Bíblia e vai para a igreja, ou tem um título de pastor, de pastora, diz assim: ah, eu sou de Deus. Como que tu é de Deus? Me prova que tu é de Deus. Porque quem é de Deus, irmão, quem conhece a Deus, se torna modelo para o mundo, e não o mundo é modelo para essa pessoa. Quem é de Deus, irmão, dita a regra. Quem é de Deus, as pessoas respeitam. Até o inferno respeita quem é de Deus. Nem macumbeiro quer se meter com a pessoa que é de Deus. E quando uma pessoa que é de Deus chega no centro de macumba, não baixa nada. Como é que tu sabe, pastor? Porque aconteceu 2 testemunhos na minha família, um na minha vida e outro na vida da minha própria mãe. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa, porque eu fiz um livro e eu quero editar esse livro sobre doutrinas falsas. Eu fui para um centro de macumba para pesquisar. Quando eu estava lá no meio do centro da macumba, o pessoal batendo, não descia nada. Aí pararam e disseram: olha, tem algo impedindo. De repente olharam para mim e disseram: dá para você sair daqui? Você está impedindo. Eu disse: oxe, mas eu não estou fazendo nada, eu vim só olhar. Disseram assim: não, mas é que você não é dos nossos não, você não é do meio da gente não, você é diferente. Ali eu vi que Deus era comigo. E minha mãe desafiou um pai de santo, um pai de chiqueiro, né? Pai de santo nada, quem é pai de santo é Deus. Que nós somos santos e Ele é nosso pai, então Ele é que é o pai dos santos. Mas minha mãe desafiou um pai de chiqueiro, um bruxo, que ameaçou a minha irmã lá em Toritama, dizendo que ia matar ela.
Minha mãe deu de dedo na cara dele, mostrou o poder de Deus e ainda disse mais: quando eu estiver aqui não baixa ninguém. E toda vez que minha mãe ia para Toritama, ele dizia: nossa, toda vez que essa mulher chega na cidade, as entidades não descem. Por quê? Porque tem uma força maior com quem anda com Deus. Quem anda com Deus é quem dita a regra do território, meu irmão. Quem é de Deus é quem dita a regra do território. Quem é de Deus tem moral, irmão. Quem é de Deus tem autoridade. Porque quem está com Ele é o dono do universo. É aquele que faz você prosperar e tudo. Isso é prosperidade. Então, irmão, eu estou falando sobre prosperidade e riqueza. Quem é que dá a condição de você produzir riqueza? Deus. E o que é riqueza, pastor? Para você produzir riqueza, você precisa de sementes que geram riqueza. E quem é que dá essas sementes? Deus. Deus é quem dá essa semente. Deus é quem vai fazer você plantar os maiores projetos e dar certo. Deus é quem vai fazer os clientes nunca deixar de comprar você, como tem acontecido com minha mãezinha. Que mesmo nessa idade, os clientes olham e dizem: Dona Lourdes, eu nunca vou deixar de comprar a senhora. Mesmo na crise, os clientes dizem: olha, tá preta a situação, mas eu não vou deixar de comprar a senhora. Quem é que faz isso, irmão? Deus, porque Deus disse que o ímpio junta para dar para o justo, irmão. Porque o justo, ele anda na proteção do Senhor. Quando você tem Deus na sua vida, você produz riqueza para onde você vai. Para onde você vai, a riqueza anda com você. Os clientes vêm como chuva seródia, de um lado e de outro, e vem do norte, do sul, do leste, do oeste. A provisão vem, projetos vêm, porque é Deus que está com você, irmão. É o Altíssimo, é aquele que dá a condição de você produzir riqueza. Aprenda, irmão. Deixa eu abrir sua visão agora. Eu vou falar uma coisa que Deus me revelou ontem de madrugada. Foi uma revelação poderosa. Deus me revelou que Deus precisa tanto de homens de negócios quanto de pregadores. Repete, pastor. Eu estou querendo dizer que Deus precisa tanto de empresários quanto de pregadores. Deus me revelou isso ontem. Por quê, pastor? Porque do que adianta os pregadores ter vontade de evangelizar e não ter condição para isso? Do que adianta os pregadores querer ganhar o mundo se não tem quem mantenha os pregadores, quem abra as portas para os pregadores? Porque o próprio Jesus disse que a gente deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E no mundo de César você não vai pagar passagem de avião com oração. Você não vai pagar o aluguel do prédio da igreja com oração, com jejum. No mundo de César, você não vai fazer as compras para manter o pregador com oração e jejum, irmão. Se paga com dinheiro. E quem é que produz dinheiro na terra? Quem produz dinheiro na terra não é empregado. Quem produz são os patrões. Patrão, empresário é que produz. Então Deus precisa tanto de empresários quanto de pregadores. Eu aprendi isso ontem, a minha ficha caiu de verdade. Por quê? Porque às vezes a gente fica pensando: não, Deus quer só que a gente pregue o evangelho. Não, irmão, Deus quer também que a gente produza riqueza. Porque quando a gente produz riqueza, a gente vai bancar os pregadores, a gente vai manter os pregadores. E aí o evangelho vai crescer. Porque a Bíblia diz: como pregarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? E como é que você vai enviar um pregador sem lenço, sem documento, sem dinheiro? Como é que você vai pegar um pregador e dizer assim: olha, te vira, sai daí, a igreja não vai te dar nada? Não é assim não, irmão. Tudo depende de manutenção. Até Elias precisou de pão e carne na caverna. Você precisa, olha, a ficha caiu ontem. Foi muito forte a revelação que Deus me deu. Sabe o que é que Deus disse a mim? Meu filho, agora no finais dos tempos, eu quero que você mude a sua temática. Você vai produzir para mim empresários, porque os empresários também são pregadores. Eles pregam enviando, enquanto os pregadores
pregam pregando, ou seja, pregam indo mesmo de verdade. Então Deus precisa tanto de empresários quanto de pregadores. Você está pensando que Deus está precisando só do seu dízimozinho de 10%? Não. A Bíblia fala que a gente deve roubar a Deus no dízimo e na oferta. Porque tem crente que só dá o dízimo. Não, irmão. Deus não vai abençoar você só dando o dízimo. Você também precisa ofertar. Nossa, pastor, está lá escrito na Bíblia. Se você não quiser crer, problema teu. Mas ninguém que oferta e dizima na casa do Senhor fica sem receber 100 vezes mais. Os maiores empresários. Eu vi um testemunho ontem que rasgou meu coração. O dono da maior indústria e fábrica de tratores e máquina de terraplanagem do mundo chama-se Robert Lee Torneau. Esse menino, filho de um crente, foi para a igreja, nem terminou o ensino médio direito, foi para a igreja e sentiu um desejo de ser pregador. E aí ele foi falar com o pastor que ele queria ser obreiro, queria ser pastor. E o pastor olhou para ele e disse: meu filho, Deus precisa tanto de empresários e homens de negócio quanto de pregadores. A ficha caiu naquele menino e ele fez um voto a Deus: Deus, se tu me enriquecer, eu vou usar a minha riqueza para bancar o teu evangelho na face da terra. Sabe o que Deus fez? Deus transformou ele no homem mais rico da face da terra, o mais poderoso. Ele foi quem patrocinou todo o ministério de Billy Graham, todas as viagens de Billy Graham, toda a associação Billy Graham, todo o ministério, a igreja de Billy Graham. Ele bancou o ministério de Billy Graham, mandou missionários para o mundo inteiro. Você sabe quanto esse homem dava para Deus? Ele começou dando 20, porque ele dava 10 de dízimo e 10 de oferta. Aí depois ele aumentou a oferta. O dízimo não se aumenta, o dízimo é só 10. Depois ele começou a dar 20% de oferta, já era 30% da produção dele. Depois ele começou a dar 40%, 50%, irmão. Ele chegou a dar 90% do faturamento de tudo que ele tinha. E ele ficou só com 10%. E esses 10%, Deus deixou ele multimilionário. Você sabe por que é que Deus não transfere riqueza para você? Que você é mesquinho. Você não abre a mão para o reino de Deus, para o reino que vai ser eterno. Você está de olho no reino que passa. Que esse mundo aqui, irmão, vai pegar fogo. O teu carro vai pegar fogo. A tua casa vai pegar fogo. A tua roupa vai pegar fogo. As comidas que tu compra vai pegar fogo. Vai ser tudo destruído. A Bíblia diz que tudo que o homem fez na terra se desmanchará. Esse mundo está reservado para ser destruído com fogo. Mas o reino de Deus que já está dentro de nós, esse é eterno. Esse é eterno. E para aqueles que investem nesse reino, Deus já tem preparado um novo céu e uma nova terra. Um mundo muito melhor do que esse que você vive, aonde você vai reinar para sempre com Ele. Então, meu irmão, vale a pena investir nesse reino. Ainda há tempo de você fazer um pacto com Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um patrocinador do teu evangelho. E aí você vai ver as mudanças que vão acontecer na tua família. De repente tu vai ver teu filho aceitando Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas quando eu creio num Deus, eu invisto no reino desse Deus. Como é que eu creio num Deus e eu não invisto no reino do Deus que eu estou crendo? Se eu creio numa pessoa, eu vou investir nessa pessoa. Se eu amo essa pessoa e respeito ela, eu vou investir nessa pessoa. Eu vou querer estar do lado dela. Eu vou lutar pelos projetos dessa pessoa. Então como é que tu abre a boca e diz que ama a Deus, se tu não investe no reino de Deus? Se tu não ajuda a obra a levantar mais pregadores, a obra a se manter aberta para poder socorrer aquele que quer se matar? Quantas pessoas não queriam se matar? Quantos casamentos a pastora Lourdes nos já
impediu que fosse destruído? Quantas pessoas que poderiam estar debaixo da sepultura hoje por causa de briga, de faca, foram libertos por causa da minha oração e da oração da pastora? Então, quando a gente entende isso, irmão, a gente entende que Deus criou a riqueza para a gente ser parceiro do reino dele, e ele nunca vai negar você. Quanto mais você dá para ele, mais ele dá para você. Quanto mais você investe no reino dele, mais ele dá para você, mais ele te engrandece. Porque não pense que foi a delicadeza e a educação e o carinho de Davi que conquistou Israel. Quem fez Israel amar Davi foi o próprio Deus. Por quê? Porque Davi tinha sede nas coisas de Deus. Davi via Deus acima de todas as coisas. Davi dizia que o reino para ele não significava nada, mas o que significava para Davi era estar um dia na casa do Senhor, era estar na presença do Senhor. Davi investia no reino. Davi investiu toda a riqueza do reino para construir um templo, para que Deus pudesse falar dentro desse templo. E por isso que Deus amou Davi de uma forma eterna e prometeu a Davi que nunca faltaria rei na descendência de Davi. Por isso que Jesus é o rei eterno e ele é filho de Davi. Aleluia! Porque Davi, irmão, era um empresário que investia no reino, era um empresário que amava o reino de Deus. Davi era um rei que nunca negou as riquezas para o reino de Deus. Por isso que Deus honra Davi até hoje. Por isso que Jesus, mesmo glorificado, é conhecido como da descendência de Davi. Isso é muito forte, irmão. Irmão, eu vou repetir. Você quer prosperar ainda? Falta pouco tempo para o ano acabar. Tem gente que esse ano não conseguiu nada. Perdeu foi o que tinha, por não ouvir os ungidos do Senhor. Mas Deus está bradando nessa manhã para você. Se volte para a palavra. Se arrependa. Faça uma aliança com Deus. Diga: Deus, eu quero ser pregador. Eu tenho sede por almas. Se eu não for obreiro, e mesmo que eu seja obreiro, eu quero ser um obreiro empresário. Eu quero investir, Senhor, na tua obra. Eu quero investir em o que eu tenho. Tu vai ver a janela do céu se abrir para você. E você vai ver milagres financeiros acontecer na tua vida. Porque está escrito na palavra de Deus. Mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Meu irmão, se Deus te dá a capacidade de produzir riqueza, Satanás te dá a capacidade de produzir confusão, dívida, separação, droga na família, desgraça, doença. Porque o diabo, irmão, ele só veio roubar, matar e destruir. Então ele só te dá capacidade para isso. Mas Jesus, ele disse: eu vim para que você tenha vida com abundância. Então Jesus está dizendo: eu tenho o poder de te dar a capacidade de você produzir vida com abundância. E quando você tem essa capacidade, Deus está mandando eu profetizar aí para a igreja. Estenda a mão aí, irmão. Estenda a mão aí que eu vou profetizar. Porque tem pessoas aí na igreja que estão com as mãos estéril. O que é isso, pastor? Mão estéril? São mãos que aonde toca dá errado. O que vai fazer dá errado. O que tem de dar certo dá errado. Deus está dizendo que vai arrancar das suas mãos agora a esterilidade. Suas mãos, olhe para ela, olhe para as duas mãos. Diga assim comigo: Senhor Deus Altíssimo, eu creio que o Senhor vai tirar a esterilidade das minhas mãos. Agora pegue essas mãos e coloque no seu coração, que é o centro da vida, é a máquina, é a bomba que bombeia o sangue que mantém você vivo. E espere eu fazer uma oração por você. Ó Altíssimo, Eterno e Grandioso Deus, eu li na Tua Palavra que é o Senhor que dá a capacidade de produzir riqueza. E aquilo que produz é porque não é estéril. E eu, Senhor Deus, pela Tua Palavra entendi que muitas coisas que os Teus filhos não conquistam é porque eles têm mãos estéreis.
A mão deles não produz. Eles pegam uma coisinha aqui, perdem ali. Mas tal como o Senhor, o teu filho, o Senhor Jesus, amaldiçoou a figueira e ela secou por ela não produzir, por ela não dar fruto. Eu declaro agora, na autoridade do nome do Filho do Altíssimo, nome de Jesus, que toda esterilidade saia da sua mão agora, que toda esterilidade saia das obras das suas mãos, e que tudo que você for fazer vai dar certo. Aonde você colocar as suas mãos vai dar certo. Aonde você declarar vai dar certo. O que você tocar vai dar certo. Em nome do Altíssimo. E se fizer obra de bruxaria para prender seus pés, suas mãos e suas mentes, eu ordeno agora em nome de Jesus que a mente, as mãos e os pés de vocês estão sendo libertos agora no reino espiritual. E que toda bruxaria, toda obra de voodoo, de magia negra, toda palavra de maldição, toda inveja contra a sua vida está caindo por terra agora nessa manhã. E a sua terra não mais será estéril. Se prepare, porque você vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nessa manhã faça essa palavra entrar no seu coração. Essa palavra vai ser compactada, ela vai em áudio, vídeo para você. E quando você receber essa mensagem, se você não deu o seu WhatsApp para a pastora, dê. A pastora vai mandar essa mensagem para você. E você não só escute, mas chame seus filhos a casa para ouvir. E mande essa mensagem para quem você ama, para mudar a vida daquela pessoa que você ama. E mande também para os seus inimigos, porque você precisa ter misericórdia do seu inimigo. Seu inimigo só é seu inimigo porque ele não conhece o seu Deus. Porque no dia que ele conhecer, ele vai deixar de ser o seu inimigo para ser o seu irmão amado e ajudador. Assim eu profetizo em nome de Jesus para a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos.